Opa, vamos começar então. Eu vou começar montando aqui a bancada e vou mostrar todo o material que eu vou utilizar para fazer essa tatu de preto e cinza tonalizado, beleza? Bom, essa aqui é a máquina que eu tenho, que eu uso já há uns 8 anos. É a do Paulo Fernando. Eu não sei o modelo dessa máquina porque já faz muito tempo que eu comprei. Mas é uma máquina própria para traço. A ponteira que eu costumo usar é essa aqui da Hornet. Essa daqui é para 3 agulhas round para traço. Ela tem a pontinha comprida, o bico fininho, exatamente do jeito que eu gosto. E a agulha que eu vou utilizar para traço é essa aqui da Hornet. Essa é a número 10, tem 0,30 aqui, ó, marcado de diâmetro, é uma 3RL. Vou abrir aqui para vocês verem a solda dela. Ela tem uma solda bem fininha, bem bacana. A ponta delas, as agulhas, elas são bem juntinhas e para fazer traço fino ela é perfeita. Muita gente pergunta da posição, se você precisa de usar a agulha nessa ou nessa posição. O que eu costumo ver, isso não interfere muito não, tá? O que eu costumo ver é para onde essa agulha ela tá mais curvada. Que nem no caso, ela tá mais curvada para cá. Então eu só acentuo um pouquinho essa curvatura dela. Dou uma leve dobrada na haste para ela ficar levemente curvada. Aí agora eu vou montar a ponteira. O que acontece aqui é o seguinte, eu por muito tempo, como eu tenho estúdio desde 2000, eu tenho autoclave, tenho todo o material para esterilização, então eu uso essas biqueiras de aço, o grip no caso, e aí eu só troco as ponteiras, que facilita muito a vida, tanto da limpeza e da esterilização do material. Aí aqui é só encaixar a ponta e travar. Aqui já era. Tem que tomar muito cuidado na hora que a gente for colocar a agulha para que ela não bata em nenhuma parte dentro da biqueira. As descartáveis são mais tranquilas porque não tem esse problema. Aí é o seguinte, no lado oposto da curvatura que a gente fez, é onde a gente vai colocar a borrachinha para fazer a montagem dela na máquina. Eu sempre gosto de colocar a agulha antes e fazer o encaixe na máquina, porque se você põe a biqueira primeiro e depois você vai pôr a agulha, você pode entortar ela em outros ângulos, e fora que fica muito mais difícil o acesso até a parte da ponteira. Aí é só a gente fixar aqui em cima. O elástico para a agulha não ficar vibrando. E é mais ou menos, ó, esse tanto que eu gosto de deixar a agulha passando com a máquina desligada. E aí com a máquina ligada, ela vai estar saindo mais ou menos esse tanto da biqueira. Tá? Essa aqui tá ok. Mesmo procedimento para agulha de pintura. A ponteira também é da Hornet. Dá pra ver? Dá. 11 flat, que é para agulha que eu vou estar usando. Mesma coisa, só prender, travou o conjunto. Agora eu vou mostrar a agulha para vocês. A agulha de pintura, eu estou trabalhando com... Essa daqui é da Black Line, se eu não me engano. É, da Black Line. E tá aqui, ó, é uma número 12, 11 Round Magnum. Round é porque a ponta dela é curvadinha, tá vendo?
Aí a mesma coisa, a gente vai abrir a agulha. E aqui, ó, reparem no seguinte. Ó como ela é aberta na lateral. Para fazer esse tipo de sombreamento que a gente vai trabalhar hoje, essa abertura aqui ela é muito grande e a gente não consegue fazer o efeito da sombra. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Sempre com a luva você pega, apoia aqui, aperta essa agulha e faz esse movimento na haste. Repara como a gente conseguiu fechar a agulha. Elas estão todas enfileiradinhas. E é exatamente isso que vai fazer a diferença na sombra. Se a gente trabalha com ela muito aberta, do jeito que ela estava, a gente não consegue fazer um sombreado liso. Ele vai ficar com muito mais marcações, por mais que você tente ajustar. Eu só dou uma leve dobradinha aqui na ponta para ela ficar mais caidinha para baixo, ter mais apoio na ponteira. E a mesma coisa aqui na haste, uma leve curvada. A numeração das agulhas acontece da seguinte maneira. As de pintura normalmente vai vir número 12, porque se você vir com uma agulha menor, tipo a número 10, que ela tem 0,30, essa folga aqui vai ficar muito grande, aí você tem que reajustar e você não vai usar uma biqueira, uma ponteira 11 para 11 agulhas, vai ser meio complicado de fazer esse ajuste. Eu acredito que nem venda agulha de pintura com outra numeração. Colocando a borrachinha, segura tudo. Deixa eu mostrar minha máquina de pintura. Essa aqui é uma máquina de pintura do polaco, da Ironworks. Já faz um bom tempo que eu tenho ela, acredito que é uns 5 anos mais ou menos. Mas essa máquina eu já modifiquei ela inteira. Eu já troquei a mola, já troquei batedor. Esse batedor não é original. E eu fui ajustando pro que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de uma máquina para sombreado que ela fique um pouco mais macia. Mesmo essa daqui tendo uma batida, ela tem uma batida mais forte, parece até uma britadeira ligada. Mas a batida dela ela é bem macia, porque ela é muito forte, o contato do batedor com a bobina, ele faz um barulho muito grande. Mas a máquina funciona perfeitamente, então para mim não tem problema nenhum. A mesma coisa aqui, pera lá, que deu ruim. Travou. Agora essa parte do ajuste da ponteira aqui, ela é a mais importante. Como eu já sei o curso dessa batida, eu vou montar ela aqui com ela desligada. Com ela desligada, as agulhas vão ficar enfileiradas exatamente aqui, ó. Ela está toda recuada para dentro. É muito importante que a agulha de pintura sempre fique recuada, tá? Nunca pode deixar ela com a máquina, quando ela de bobina desligada, que ela fica para fora. Porque quando você for trabalhar e essa agulha estiver sempre para fora, a chance de você machucar a pele do cliente é muito grande. Aqui a gente tem que tomar cuidado para deixar ela alinhada, e ela não está. Aí, ó, perfeito. Aí é só travar. E é a mesma coisa, para a agulha não ficar vibrando, a gente coloca o elástico. Algumas máquinas já vêm com o esqueminha que prende aqui, não tem vibração, mas isso é o de menos. E como conheço o curso da batida, vamos ver se vai ficar certinho. Ó, o tantinho que ela sai. A parte da frente da agulha, ela sai um pouco mais e os cantinhos eles ficam mais recuados. É exatamente essa curvatura que não deixa com que faça marcações nos cantos das agulhas. E é isso aqui que eu vou usar. Dessa maneira. Bom, agora com a máquina elas já estão prontas. Deixa eu mostrar o restante do material. Eu gosto muito dessa vaselina da Hailee. Ela é muito boa, ela vem com os ativos.
e funciona muito bem para tatu. Outra vaselina que eu uso, bom, não é bem uma vaselina, é aquela manteiga, chama Easy In da Amazon. Ela também é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Mas qualquer vaselina que você esteja acostumado, tem várias marcas e isso daqui não é a parte tão importante. Só a única coisa que eu não gosto de trabalhar e que eu não costumo trabalhar é com aqueles géis, tipo, que fala que substitui a vaselina. Tipo, eles são à base de água e o que acontece? Quando você passa o gel e a hora que você vai fazer o traço ou a pintura, como ele é à base de água, a tinta ela começa a espalhar toda na tatu. E aí você tem que fazer muito mais limpeza, você corre o risco de tirar o decalque. Não é legal. Aí aqui na bancada eu deixo uma camada de vaselina para fixar os batoques. Eu gosto muito desse estilo de batoque, que a parte de cima onde põe a tinta, ela é lisa e essa parte de baixo, ela é chatinha e tem essa rebarba que ela fica mais apoiada. Tem alguns batoques que isso daqui é o oposto, aqui ele é chatinho e a abertura é aqui em cima e tem essa rebarba. Eu não gosto muito porque começa a sujar de tinta a parte de fora e aí a gente fica sem um pouco de referência e na hora de molhar o risco de bater nessa parte aqui é muito grande. Então eu prefiro sempre o batoque que a parte de cima não tenha rebarba. Agora eu vou montar aqui. Bom, agora vamos lá que eu vou mostrar as tintas. Eu gosto muito de trabalhar com essa tinta da Everlast. Esse daqui é um preto linha e ele vai funcionar muito bem para o que a gente vai fazer hoje. E agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vai ser onde vai ter a diluição dos tons de sume e dos tons de cinza para fazer o trabalho. Eu sempre começo do mais escuro e vou indo para o mais claro. Então o primeiro batoque é cheio de preto. E esse aqui é onde eu vou fazer o cinza. Ele vai ficar faltando só um pouquinho ali em cima, quase cheio. Esse eu vou colocar mais ou menos a uns 70%. Esse vem a uns 50%. Aqui uns 30% e uns 10% de tinta. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte na parte dos tons de cinza. 70%, 50%, uns 30% do batoque e 10% ali no batoque. Para fazer a diluição do sume, você pode usar tanto os diluentes normais, que já vendem prontos e tem de várias marcas. Eu gosto bastante de usar água destilada, eu acho que ela funciona muito bem e não tem o perigo dessa água ela estragar no seu tubo. Para mim funciona excelente, pode usar sem nenhum problema. E aí eu vou completar a parte do sume com água destilada. E a parte dos tons de cinza a gente vai fazer com o branco. Eu trabalho com o branco da Everlast também. Esse aqui é um branco real. Eu acho que ele funciona muito bem. E o branco da Star Bright também ele é muito bom. Parece que não tem diferença, mas tem. Se você trabalha com o branco real, ele é mais forte do que um outro branco que eles usam para fazer diluição. Eu não gosto muito, ele não pega tão bem. Até mesmo para diluir, eu acho que deixa tudo muito mais ralo. E aqui eu uso uma hastezinha só para poder fazer a mistura. Deixa eu tirar a mão aqui da frente. Para fazer o cinza. Uma coisa importante é você fazer isso sempre do mais claro para o mais escuro. Porque aí você evita de
de escurecendo seus tons claros. Esse último batoque eu não costumo colocar o branco, porque se eu precisar de um pouco mais escuro, esse aqui que já está 70%, eu vou molhando nele e vou ajustando o tom que eu preciso na hora, porque como são os tons mais escuros, eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Bom, e só faltou completar aqui em cima, que é o que eu gosto de deixar todos esses tubinhos com o branco. Por quê? Durante o processo da tatu, é importante que você tenha alguns brancos, porque ou você pode clarear o seu tom de cinza um pouco mais, e aí você usa o seu potinho de cima para fazer isso, e sempre deixar um pote branco. Você pode usar esses que sobraram aqui, que é o que eu costumo fazer, ou para adicionar mais tinta, dependendo do curso da tatu, porque aí eles já estão aqui, já estão prontos, estão limpos e você pode adicionar tinta neles sem ter risco de contaminar o seu tubo de tinta. Porque se você for tentar colocar tinta de novo num dos tubos, se você encostar lá no fundo e já tenta tatuado o cliente, você contaminou todo o seu tubo de tinta. E agora o que eu uso no meu borrifador e o que eu estou usando para essa tatu é esse diluente aqui, que é da Amazon. Eu acho ele bem bacana. Ele também já vem com alguns ativos, ele ajuda a diminuir um pouco o vermelhidão da pele, ele não tira o decalque. Eu achei ele bem bacana. E lembrando que eu não sou patrocinado por nenhum desses materiais, tá? Eu só estou falando exatamente o que eu uso, não ganho nada com isso, é só para vocês saberem. E a diluição dele é de 3:1 no borrifador e fica perfeito. Tem o da Hailey também, que é da mesma marca da vaselina. Ele já vem pronto, você pode usar também que não tem nenhum problema. Ou você pode usar qualquer tipo de produto específico para tatu, que é sempre muito bem interessante. Agora, se você não tem acesso a esse tipo de material, o que você pode fazer no seu borrifador é o seguinte: você tem aqui o seu borrifador. Você vai completar ele, você vai colocar sabão antisséptico e aí você coloca mais ou menos uns 50 ml de álcool para cada 300 ml mais ou menos. Uns 50 ml de álcool e completa com água e aí vai ficar perfeito, não vai ter perigo de tirar o decalque também. Eu usei essa mistura por muito tempo, é que hoje eu acho muito mais prático esse tipo de material, esses diluentes próprios para tatu. Agora a fonte, deixa eu ligar ela. Eu estou trabalhando com essa fonte aqui da Hurricane e eu vou fazer o trabalho a 5.7 volts, que é o que minha máquina está regulada para trabalhar com esse tipo de agulha. Mas a voltagem não significa nada e não é que você tenha que usar essa voltagem. Cada máquina trabalha com uma específica e vai depender muito da fonte que você está usando. Essa fonte ela tem 2 amperes. Então, para o que eu preciso é o suficiente. Uma coisa importante é o seguinte: quando você for ligar a máquina, você vai perceber que quando você só colocou a ponteira e você não molhou na tinta, a máquina ela vai trabalhar com muito atrito e ela não funciona direito. Então, para você terminar de fazer o ajuste, o ideal é que você molha ela e aí ela já vai funcionar. E aí os ajustes são o quê? Você tem que prestar atenção se a sua agulha ela não fica vibrando nem para o lado e nem para cima e para baixo. E aí você tem que olhar dentro. Aqui ela ficou perfeita. A única coisa é que eu acho que o elástico ele está muito forte. O elástico eu acho que ele está muito forte porque ela não está trabalhando direitinho ainda. Vamos ver. Pronto, o elástico está ajustado, a agulha está trabalhando livre, ela não está vibrando. E aqui dá para ver o tanto que eu gosto. Vou pôr aqui nessa mancha branca para ver o tanto que ela vai sair para fora.
Essa aqui já está regulada. E essa de pintura, dá para trabalhar também na mesma voltagem por conta da regulagem dela. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente liga, por conta do atrito que tem, a máquina ela não funciona tão bem. Só que nesse caso eu vou molhar na parte mais clara, que é para não ter problema na hora de eu fazer o primeiro sumo e tudo mais. Dá para perceber como muda até o som da batida da máquina quando molha na tinta. E aqui é a mesma coisa importante. A agulha ela não pode estar vibrando para as laterais e ela também não pode estar vibrando para cima e para baixo. Essa vai precisar de ajustar um pouquinho. Agora ficou legal, porque dá pra ver que o cursor ali ele vai pra frente e pra trás sem subir e descer. E o tanto que ela sai. É isso aqui que eu preciso para conseguir fazer um sombreado liso, sem marcações. E é isso que, né, para fazer o sombreado sem marcações e pra gente conseguir trabalhar com as camadas. Porque durante o processo da tatu eu vou trabalhar como? Primeiro eu vou trabalhar com a parte de sume, fazendo as partes de sombra, e aí eu vou vir tonalizando com os tons de cinza. E esse vai ser o processo durante a tatu. Bom, agora sem enrolação, aqui já está tudo pronto, é só começar. E aí é só você seguir e chegar até onde você marcou no decalque, que aí você não se perde e não vai ter nenhum problema.